Os materialistas acham que o que não tem realidade material concreta, material, né, não tem vínculo com a realidade, né? Se não está relacionada com as relações de produção e reprodução dos meios materiais de subsistência, como dizia um professor meu, não tem vínculo com a realidade. Né? A ideia não tem vínculo com a realidade. Eles chamam todo pensamento de religioso, de imaginação, de metafísica que não faz sentido, né? Eu estou provando aqui, falando sobre ciência, né, que se as coisas tiverem uma substância só existe uma substância. Né? Um átomo de hidrogênio é composto dos mesmos entes que um átomo de oxigênio, só que tem relações numéricas, matemáticas de quantidades diferentes de determinados entes. Né? Não? Tem prótons, nêutrons e elétrons, não? Mas um número diferente de prótons, um número diferente de nêutrons, um número diferente de elétrons, né? A massa é diferente, a massa seria o volume, né? Um volume de... Então, quer dizer que ainda assim são relações categóricas de substância, né? São ideias. Volume é uma categoria, né? Massa é uma categoria, não? Maior em relação a menor é outra categoria, não? Então, nós vivemos por relações categóricas. Intrinsecamente, até a ciência natural tem uma relação categórica entre... Se as coisas têm a mesma substância, elas têm que ter números, distâncias, posições, categorias diferentes da outra. Não? Tem que ser um volume, uma massa diferente. Isso estou falando em relação à matéria, só para especificar, para dar concretude, que segundo não? O ponto substância é menor que uma partícula. É uma ideia que serve em si mesmo, né? Ele só está diferenciado do outro ponto substância porque ele está num lugar, momento diferente daquele que um é orientado de uma maneira, outro é orientado de outra. É uma teoria. Para ficar só, não nas partículas elementares, numa ideia, numa intuição. Não? Um ponto de substância tem o volume, a massa diferente do outro. Não? Olá, turma, sejam muito bem-vindos novamente. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos dar continuidade à gravação da nossa matriz em Direito Tributário para o exame de ordem e nós vamos começar a estudar os... Meu Deus do céu. Estou com uma coisa importante aqui. Caralho. Então, uma massa diferente da outra. Um volume diferente. Um é maior que o outro. A relação entre maior e menor. Não? Uma extensão maior que o outro. Na verdade, eu só coloco distância, categoria distância e posição. Não? O volume, a questão de ser maior ou menor, em questões de elementos, não se difere. Eu só coloco a questão da substância ser diferente da outra. Não? Não existe relação maior menor de volume, massa, nem existe uma questão de substância. Não? Um lugar, momento é diferente do outro. Um está orientado para um sentido e direção, um vai sentido e direção diferente do outro. Não? Podem ir na mesma direção e no mesmo sentido, podem ir na mesma direção, mas em sentidos contrários. Não? São mais duas categorias físicas. Não? Mas você está confundindo química com física? Não, estou criando gêneros que abrangem as duas ideias, as ideias em geral. Não?
o texto do ponto elemento, da vida consciência, do ponto elemento, do elemento da vida consciência, a percepção é uma concepção metafísica da realidade. Eu estou dando fundamentos lógicos e racionais para a minha metafísica. Não? Mas isso não é real, isso é desconectado da realidade, desconectado da matéria. Se você considerar a ideia de um átomo de hidrogênio e de um átomo de hélio como ideias, não? Como também ideias relacionadas à natureza, não? As minhas ideias relacionadas à natureza, não? Ou além da natureza, também são tão reais contra o que você entende de concreto e o que você entende por abstrato. São abstrações não reais. Não é a questão, você vai entrar. O que é real? Realidade é uma categoria também. Um ponto é real, ele não é real. Não? Um átomo de hidrogênio é tido como real. Plutônio é tido como real. Tem concretude, pode-se criar uma bomba atômica. Não? Pode-se explodir uma cidade. Isso é concreto, isso existe. Explodiram Nagasaki e Hiroshima, quer dizer, isso é concreto, isso existe. Não? Se você não mudar as relações categóricas, se você não ir para uma realidade onde uma reação nuclear é uma coisa impensada, não? É uma coisa impensada. Não. Vamos dizer que exista um outro mundo além desse, um outro multiverso onde não existam interações e reações com as partículas, não existe a relação entre matéria e energia, existe um outro tipo de relação, existe outra relação categórica e outra realidade. Não? A minha categoria, ponto, substância, são categorias de reflexões metafísicas. Quando o ponto chegar até o elemento, existe uma história complicada. Não? E a partícula primordial é o elemento. Não? O ponto, daí eu uso uma metafísica para chegar ao elemento. Não? Da metafísica do elemento chegou... Do ponto, né? A vida. E a vida gerou a consciência. Não? Que é tido como real. A consciência é a nossa noção da realidade. É o que nós temos, nós achamos que é real. Nossas ilusões, nossos pensamentos. Até isso que eu estou falando aqui faz parte da minha consciência. O psicólogo tentou psicologizar isso. Não, mas a consciência, a realidade... o ego, não tem nada disso, é simples, da vida da consciência. Da consciência à percepção. Não? Do ser, do não ser, além do ser, daquilo que é e há. Daquilo que não é, daquilo que não há. Não há. Então quer dizer que as minhas ideias têm explicações racionais. Eu deveria estar prestando atenção em direito tributário, porque o direito tributário é real, é concreto e vai me dar uma carreira futura para num concurso público ou no trabalhar como advogado, né? Você devia pensar em direito tributário, em direito constitucional, em matemática financeira, em contabilidade. São coisas concretas, reais. Passar no concurso público do que pensar em metafísica, em que é real, o que é concreto, em que é volume. Eu ficava viajando nessas coisas, desde os 15 anos de idade, não? E tá certo que isso me tirava da realidade concreta das coisas, da matéria de escola, por exemplo. Eu só estudava o que me interessava. Não entrava a fundo na matéria de escola, na matemática. Também não tinha uma visão deturpada das matérias, porque tinha greve toda hora na minha escola. Né?
uma coisa não ficava relacionada com a outra, não existia continuidade teórica, né? Era uma merda a minha escola. E eu ficava viajando, estudando coisas que tinha interesse, que eu achava interessante, coisas tipo essa, né? Física, natureza. É uma merda, né? Eu podia. Você poderia ter revolucionado a física se tivesse estudado, caralho, não tinha nem como fazer uma faculdade de física, nem tinha faculdade de física aqui no meu estado, nem dinheiro para ir para a capital, para ir para São Paulo fazer física. Eu tinha. História é essa? A realidade material concreta da gente é diferente daquilo que a gente tem como ideia, como objetivo, não? Isso eu acredito, no materialismo serve para isso. Mas em compensação eu crio uma realidade alternativa, uma explicação da realidade que não é acadêmico, que não está no conceito científico, que não está dentro da escola, dentro da universidade. É isso aí.